Estamos ao vivo. Paula, sua linda, já te chamei. Chamei novamente. Olá, boa noite, tio. Tudo bem, amor? Boa noite. Ótima noite. E aí, como Tá está? muito bem. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Nossa, eu tô ouvindo tão bem que eu vou até baixar um pouquinho aqui. Senão o Nossa, som tá bom pra hoje todo mundo. vai ser muito legal, hein? Tenho É isso aí, certeza. Se amor. alguém tiver uma amiga e aí quer umas dicas, pode ter certeza que vai gravar na mente. Aproveita a oportunidade, né? Vamos aproveitar e convidar o pessoal enquanto a galera vai chegando, Tô fazer mandando os aqui para convites. algumas. Deixa eu aproveitar aqui e mandar pro pessoal. Mandar para as amigas entrarem na nossa live, pegar aí hoje, né? Os 5 segredos para você ter um emagrecimento saudável, tanto no seu corpo como na sua mente. Isso faz total diferença, né? Isso mesmo. É muito bom. Olha, mandei Nossa, aqui eu pra galera. mandei. Pronto, mandei para um monte de gente. Aí só o pessoal entrar, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Roberto, um amigo. Isso é muito bom, né, Silvia? Sim, na verdade, nós colocamos o tema lá, corpo e mente magros, para sempre, né? Para o trabalho com mulheres, mas serve também para os homens. Pode colocar em prática os exercícios que são ótimos, maravilhosos, e vocês vão ver resultados aí em breve. Isso, o meu. Aproveitar e me apresentar, né? Pessoal aí que. Seus seguidores, né? Às vezes não me conhecem, então aproveitar para. Enquanto eles vão entrando, eu me apresento. Né? Meu nome é Paula Santana, eu já trabalho, sou mentora de emagrecimento já há 13 anos. Tudo começou porque eu estava em busca de um trabalho, não que eu gostasse de me cuidar ou precisasse perder peso, mas foi ali na época o que eu encontrei e investi. Falei, já que apareceu isso, né? Foi de Deus, então deixa eu investir toda a energia ali para poder aprender. E conforme eu fui aprendendo, pegando gosto por esse cuidado, aí eu vi que eu era extremamente, comia, né, extremamente errado. E eu tinha uma péssima alimentação. Então eu fiz esse trabalho totalmente comigo, de uma reeducação alimentar, vi o quanto eu estava doente por me alimentar errado, tinha várias doenças, vários problemas de saúde por conta de uma má alimentação. Porque eu tinha o pensamento assim, Sil, eu sou magra, posso comer de tudo. E eu escuto muito isso, né? E esse padrão de magro, gordo, não quer dizer se você é saudável, se você é doente. E aí eu passei por toda essa transformação de melhorar a minha alimentação. E aí é onde eu entendi todo esse processo, né? Então, há 13 anos que eu trabalho com mulheres, né? O maior público ali, 90% é mulherada. Eu falo que quando vem homem, ou é namorado, ou é marido, é um amigo que acaba aparecendo, né, para se cuidar. Mas, enfim, tanto para homem como para mulher, eu consigo fazer esse acompanhamento. Então, eu gosto de trabalhar essa transformação, né, que a gente faz ali com a pessoa. Quando chega essa mulher obesa, cheia de dores, cheia de problemas de saúde por conta da obesidade, por conta de uma má alimentação, ali ela vai passar por todo esse processo, né, de desintoxicação do corpo e aprender a criar toda essa nova rotina, né? Então, eu gosto de acompanhar esse processo, eu acho esse processo maravilhoso. Eu falo, gente, eu trabalho com essa transformação, de pegar a pessoa de um jeito e daqui a pouco você começa a comparar quantas mudanças a gente consegue fazer num determinado período. E é isso que faz total diferença para a vida delas, né?
E quando É a gente verdade. combinou de fazer a live, eu falei, nossa, combina muito, porque se a gente trabalhar o corpo e a mente, né, trabalhar esses desbloqueios, que é o que você faz, encaixou. Não tem como não dar resultado, né? É isso mesmo. Bom, vou me apresentar breve também para o pessoal que está entrando. Meu nome é Silviane, eu estou terapeuta, né? Terapeuta integrativa, trabalhando aí de uma maneira diferenciada, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas terapia, porque muitas pessoas passam com psicólogo e eu também já passei, admiro demais o trabalho, mas a terapia é um trabalho diferenciado, né? A integrativa, porque nós temos exercícios que estão realizados, nós também temos aí a parte de hipnose, não precisa ficar com medo não, que é uma coisa muito tranquila e simples, e a PNL que também aí é implementada para ajudar. E nós utilizamos essas ferramentas todos os dias, nós só não sabemos que utilizamos, viu? Então eu vou desmitificar para vocês algumas coisas aqui, vocês vão virar algumas chaves, eu acredito que vai fazer muita diferença na vida das pessoas que estão vendo essa live hoje. Tenho certeza. Há 20 anos eu venho trabalhando na área da saúde, mas eu estava como técnica de enfermagem e nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 3 anos, na verdade, porque eu me interessei por terapia quando eu precisei, porque até então eu achava que eu nunca ia precisar, né? Aí me aprofundei e me isolei e gostei tanto que eu me afundei nos livros e comecei a pesquisar sobre, ver vídeos sobre, entender como funcionava a nossa mente. E aí, né, que eu digo, quando o fundo do poço é tão fundo, você sai de lá que você voa e você vê coisas extraordinárias que você nunca tinha visto na vida e você começa a querer ajudar pessoas. Muito mais do que eu ajudava lá dentro do hospital, porque ali eram poucas pessoas que eu tinha acesso. Então agora eu acredito que a gente consegue, né, com o online, alcançar mais pessoas, né, Paulo? E assim, é Sim. impressionante, porque eu tô no processo. Eu tô no processo porque como eu queria trabalhar tanto a minha mente, você começa e você acaba deixando. Nós viemos de uma crença de falar tudo errado, né? Então a gente começa por aí. Desde pequeno a gente vem falando tudo errado. Então essa vontade de mudança tem que partir de nós. Primeiro você tem que querer mudar. Porque eu não posso entrar na sua mente e querer fazer com que você mude. Nem por hipnose, porque é falta de ética isso. Você tem que querer e desejar. Eu não vou emagrecer porque o meu marido quer que eu emagreça, a minha família ou quem seja lá que for. Você primeiro tem que se resolver e decidir, né? Tomar a decisão. E aí você vai falar dos 5 passos, depois eu também tenho umas dicas para dar, eu quero mostrar o poder que o nosso cérebro tem, que as pessoas não sabem utilizar, tá? Então eu não vou interromper, se você quiser seguir, depois eu falo sobre os exercícios que eu tenho aqui e trago algumas ideias também. Que legal. A gente pode estar intercalando também, né? Porque às vezes eu posso falar de algumas coisas aqui dos 5 passos e vai encaixar também junto com o que você vai Tá falar. bom. Vai Então eu posso fazendo bate-papo. começar? Eu separei Então um vai, conteúdo muito começa. legal aqui, né? Falando que Isso. primeiro você precisa querer, né? Precisa Ah, querer e deixa eu estar só no dar um processo. alerta para o pessoal, caso alguém, né, queira Isso. fazer alguma pergunta, Deixa eu abrir aqui rapidinho. embaixo tem o ponto de interrogação, aí você pode apertar aqui o ponto de interrogação, aqui, ó, tchu. E aí você faz a sua pergunta, aí a Silvia lê e a gente vai respondendo também, né? Que é legal. Isso, nós vamos responder se tiver algumas dúvidas, né? E se tiver dúvidas que nós não sabemos responder, claramente nós vamos pesquisar e trazer para vocês uma próxima live. Porque aqui nós somos sinceras e aqui nós não somos donos de toda a razão. O que a gente não sabe, a É, gente vai atrás para trazer para vocês. Aquele que diz é que sabe verdade. tudo não sabe nada. Tá bem? Sempre é Sejam tempo de muito aprender. bem-vindas. Sim, eu vou desativar em respeito à Paula, para não ficar no rosto dela, tá bom, pessoal? Mas aí, se vocês tiverem perguntas, é só colocar na caixinha para nós, tá bom? Então, uma coisa primeira, assim, interessante, de todo o problema, mas principalmente do emagrecimento, e eu tive que fazer, por isso que eu estou falando para vocês. Saia de dentro do problema. Enquanto você estiver dentro do problema, você não vai ver solução. Sabe quando você está muito tumultuado e de repente alguém veio e dá uma sugestão e você fala, cara, como que eu não vi isso antes? Por quê? Porque aquela pessoa estava de fora do problema, ela não estava dentro do problema. E a melhor forma de fazer isso é você pegar um caderno. Pegue o seu caderno do emagrecimento. Pegue o seu caderno do emagrecimento, não pega qualquer caderno, não, pega o especial, aquele que vai cuidar de você, da sua alimentação e da sua nova rotina. Comece colocando nesse caderno as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, as coisas que você tem mais dificuldade e as coisas que você tem facilidade.
Coloque nesse caderno as coisas que você consegue realizar sozinha. E também coloque nesse caderno as coisas que você vai precisar de ajuda para realizar. Quando você começa a fazer isso, você tem clareza das coisas que estão na sua mente, porque até então elas estão todas tumultuadas. E você estando dentro do problema, você não consegue ver saída e nem por onde começar a procurar ajuda, até mesmo quando você vai no profissional. Porque quando você vai num profissional para ele te auxiliar, ele vai te pedir para você fazer a tarefa. Sim, ele precisa fazer com que você raciocine, com que você traga as ideias para o agora. Porque muitas vezes, quando nós comemos por impulso, por algumas emoções que te faz comer, a raras vezes nós comemos por fome. Vai ter aquela pessoa que vai dizer, eu sinto fome a todo momento e eu já acordo com fome. Sim, você acorda com fome, mas sabia que a fome também é confundida pela sede. Então, muitas vezes você está com sede e confunde que está com fome. Isso é muito importante, né? Mas é difícil você diferenciar assim logo de cara. Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou abrir aqui para ver se o pessoal está conseguindo aí discernir o que eu estou falando e se isso faz sentido, né? Porque isso que eu estou falando para vocês é uma escrita terapêutica muito legal, mas que não é ensinado. Por quê? Porque isso pouco é compartilhado. O que a indústria quer, o que o ritmo hipnótico da sociedade quer é que você consuma mesmo e que você coma desenfreadamente. Poucas pessoas se importam com a nossa saúde. Então, a primeira pessoa a se importar com a saúde tem que ser você. Tem que ser você ter um olhar para você mesmo. Entender e compreender o que está acontecendo. Então, aí eu já passei algumas dicas muito legais. Para quem chegou depois, assiste lá a live e coloque em processo. Você já usava esse processo, Paula, com as meninas? Não, eu achei interessante o seu caderno do emagrecimento. Eu achei o máximo, porque eu já até marquei. É o máximo e é um produto para você desenvolver aí também, né, amiga? Porque você trabalha com essas meninas. Com algo reservado, né? Esse é o meu, pega assim, esse é o meu caderno, aquele caderno especial que eu vou ter, eu vejo assim já como o autocuidado, né? E é interessante, Sil, você ter falado isso do caderno do emagrecimento, porque ele se encaixa, vamos dizer assim, no primeiro segredo que eu vou falar, que é o quê? É você ter a consciência do que você está fazendo, você ter a consciência do que você deseja. Porque quando a mulher ela quer emagrecer, ela já chega aqui cheia de dores, ela já chega aqui cheia de problemas, cheia de baixa autoestima. Então, ela está carregada de tudo isso. E quando a gente chega com ela para fazer uma mentoria, para fazer ali uma avaliação, e a gente entender como é que está tudo isso, em que situação que ela se encontra, primeira coisa, ela precisa estar consciente do que ela quer, aonde ela está e aonde ela quer chegar. E eu trago muito isso para as meninas, é o quê? É você estar consciente todos os dias. Então, por que a gente fala muitas vezes? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você precisa prestar atenção nas coisas que você tá fazendo. Sabe por quê? Eu pego muito, assim, que a pessoa fala, ai, coitada, não sabe de nada. Porque eu pergunto, o que você come no café da manhã? Ah, quase nada. Uma fruta, um iogurte, sabe? Um leite, tá bom. E no almoço? Ai, não, amo salada, amo verdura, como um grelhado. Legal. E o lanche da tarde? Ah, o lanche da tarde como mais uma fruta. E à noite? Ah, uma sopinha. Ué, mas e por que tá com 100 quilos? Não bate. Eu falo, gente, o cara crachá não tá batendo. E aí você começa a identificar algumas coisas, eu falo, então, você precisa trazer a consciência. Você está comendo aquela trufa da tia, e aquele lanche da tarde, né? E aquele salgadinho que passou desapercebido, e aquela bala que fica na gaveta do escritório. Passou desapercebido. Pegou, né? Entendeu? Então, quando você me falou do caderno do emagrecimento, eu falei, nossa, que legal. E se ela trouxer, ó, gente, já fica essa dica maravilhosa para vocês.
E se ela Olha, Paula, trouxer é essa interessante. consciência com o caderno? Olha, é interessante trazer algo para elas entenderem assim. Não há como fazer tudo de uma vez. Não tem como, Aos certo? poucos. Então, muitas vezes, as pessoas vão querer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E é o que eu falo para as meninas que eu atendo. Não tem. Eu já fui assim. Já Não dá, tentei e não né? dá certo. Foca Não dá. naquilo que você quer, para você ter resultado. Se você quer emagrecer, se é o seu objetivo agora, porque nós temos todos os nossos objetivos, mas nós temos que alcançá-los aos poucos. Não há como Uhum. alcançar de uma vez todos aqueles. Se é o foco agora, nós estamos falando sobre o emagrecimento hoje, né? Então, se o foco é esse, pegue o seu caderno de emagrecimento. Comece a anotar tudo que você come durante o dia. E também anote essas dicas que eu dei para vocês que perderam, veja no começo da live, que é você colocar ali aquelas técnicas. Mas você precisa entender o poder do seu cérebro. As pessoas têm preguiça de fazer os exercícios e apelam por medicamentos perigosos. Por quê? Eu já fiz isso. Porque eu estava hipnotizada pelo meu trabalho. Eu estava preocupada com o meu desempenho na escola, na faculdade, no trabalho, e aquela aceleração de pensamentos fazia com que eu me sentisse mal. Mas o meu ambiente fazia com que eu comesse as coisas que eu não deveria. O meu café, para começar, era 15 minutos. Eu tinha que engolir a minha refeição em 15 minutos, em 10, olha, era, por exemplo, gente, vou falar uma coisa aqui para vocês, olha que cruel que é a nossa vida. Você trabalha em um local onde você tem 15 minutos de café para você chegar na copa, você gasta 5. Porque o elevador muitas vezes tem gente, ou pela escada, até você chegar, tem que atravessar um espaço gigantesco, principalmente quem trabalha em empresas, né? Chegou lá, você já perdeu ali seus 5 minutos de café. Quando você começa a comer, engolir e mastigar, você tem que pensar que é em 5, porque nos outros 5 você tem para voltar. E aí, quando você já não leva algo saudável, fica mais complicado ainda, porque você vai mastigar rápido, vai comer o que não vai te nutrir, porque no meu caso era pão patê, sabe? Só coisa assim super calórica e que não tinha as vitaminas realmente que necessitava aquela fruta, picadinha. Então, assim, por isso a necessidade de se organizar e falar, não, eu vou levar isso, né? Mas essa parte de organizar o alimento, depois a Paula passa para vocês. Eu quero passar sobre realmente a nossa mente. Vamos começar por aí. Entenda, a palavra tem poder. O seu cérebro, ele faz de tudo para que você sobreviva. Então, ele não vai. Por exemplo, se você falar assim, eu odeio verdura. Eu não gosto de fruta. Qual a mente inteligente que vai fazer você gostar? Porque se tudo que te faz mal, ela vai te afastar. Ela vai fazer você se auto-sabotar só para não adquirir aquele item. Porque ela está entendendo que aquilo vai te fazer mal. Você está conseguindo compreender? Vocês conseguem? Acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. A mesma coisa que você sabe que se você for num lago que você não conhece, você não vai nadar pro fundo, que você pode virar óbito, que é perigoso, você não sabe o que tem lá embaixo, ela vai te proteger de não ir. Já é um medo, mas é um medo inconsciente, você sabe porque você está com medo. Com as coisas simples, como o alimento, acontece a mesma coisa. A sua mente vai te proteger, então você vai continuar sentindo que é ruim, você vai continuar repudiando e você não aceita. Então, é preciso trazer à normalidade aquilo que não é normal e que muitas vezes não foi normal quando você era criança, porque na sua casa talvez não tivesse condições ou não tinha realmente uma alimentação saudável mesmo com condições. Então, é preciso mudar a verbalização, sabe? Isso vem da palavra de Deus. A palavra tem poder. Então, troca o que você diz. Comece a fazer esse exercício, mas faça por uma semana. Faça por uma semana, começando a dizer: eu amo verdura. Eu amo beber água. Porque Deus é amor e Ele está em todos os lugares. E mesmo que você não acredite em Deus, saiba, o vácuo quântico, o todo é amor. Então, pare de falar que não gosta. E também pare de falar que não consegue. Porque se você diz que não consegue, quem vai provar para você que você vai conseguir? Isso é muito sério. Mudar as palavras, mudando as chaves da sua mente, faz toda a diferença. Concorda, Paulo? Faz sentido o que eu estou falando? Perfeito. Vou até beber mais água aqui. Completamente.
completamente. O que sai da sua boca, ele vai tanto para o bem como para o mal. Eu falo que, assim, mulher, quando quer algo, independente do que for, ou ela quer uma conquista numa carreira, ela quer comprar uma bolsa, ela quer comprar um sapato, põe isso na cabeça de uma mulher. Ela vai até o fim e ela consegue. Então, é a crença que ela colocou na cabeça, eu quero emagrecer. Então, porque uns conseguem e outros não conseguem. E aí já se encaixa também o nosso próximo item, que é o quê? Você ter um mentor. Então, você precisa buscar alguém que já tem o resultado que você deseja, para que essa pessoa que já traçou o caminho, já conhece todo o percurso, essa pessoa vai te ajudar. Então, se você quer emagrecer, busque um mentor que tem a estratégia para você emagrecer. Ele já tem todo o método ali montado, ele já tem pessoas com resultado, ele já ajudou outras pessoas. Por quê? Sozinha você não vai muito longe. Eu conheço várias pessoas, já passaram várias pessoas por aqui. Ah, começa a fazer uma dieta, começa a fazer um regime, vai uma semana, vai 15 dias, daqui a pouco para. Por quê? Não são todos os dias que a gente acorda disposta, animada, contente, porque nós somos como a natureza. Tem dia que tá chovendo, tem dia que tá sol, tem dia que tá nublado. E nós somos da mesma forma. Eu falo, gente, que assim como a temperatura muda de manhã, de tarde, de noite, nós também. Às vezes a gente acorda, super bem, radiante. Durante o dia você toma um trupicão da vida, uma chateação, e se você não tiver uma estrutura emocional, acaba com o seu dia. Não faz sentido isso? Acaba com Verdade. o seu dia. E aí eu falo, gente, se você não tiver toda essa estrutura com você, você vai chutar o balde, vai mandar a sua reeducação alimentar para bem longe. Então, vai acontecer. E se você não tiver o mentor ali para falar, olha, tudo bem, hoje aconteceu, hoje você não conseguiu. Tem uma das tarefas que eu passo dentro do nosso grupo de mentoria, que é é um joguinho, tipo você fazer um tique. Por exemplo, hoje eu consegui beber água, hoje eu consegui comer saudável, hoje eu consegui me pesar. Ah, hoje eu até me programei para ir para academia, mas não rolou. Aí tem um outro símbolo que você pode colocar. Porque quando chega no final de semana, você olha aquele mapa ali e você fala, o que eu consegui fazer? Você visualiza. Então, eu gosto de trabalhar muito com a visualização, porque ali você vai entender. Porque é fácil você falar assim, ah, eu comi saudável, ah, eu bebi água, eu fui à academia. Mas quantas vezes durante 7 dias da semana? Então, são proporções. Se você fizer mais, você vai ter mais resultado. Se você fizer menos, você vai ter menos resultado. Aí você consegue Agora, comprovar. Você prova agora, que. eu lembrei de algo que você falou aí. Pode terminar, concluir que eu vou falar. Então, Não, aí pode você concluir, então. prova que você teve o resultado. É diferente de você chegar aqui na minha frente e falar assim, ah, eu faço tudo certinho. E por que eu não tenho resultado? Então, eu gosto de trabalhar com prova. Eu falo, gente, tudo que eu faço para mim, eu passo para vocês, é porque eu já fiz e deu certo. Então, faça. Se você fizer, você vai provar que dá certo, entendeu? Eu lembrei, mas eu já falo, isso não vou esquecer, não. Eu lembrei agora, eu vou falar, é importante saber o poder da nossa mente, que é um exemplo simples. Tudo que você foca, expande. Então, assim, o que que acontece? Quando você fala assim, ah, eu vou fazer um regime, vou fazer uma dieta, aí você começa a pensar, gente, eu não vou poder comer mais aquele chocolate. Você só pensa chocolate, no seu feed só aparece chocolate, e na televisão aparece chocolate, você sai para um lugar, tem alguém comendo chocolate. É a mesma coisa daquele carro que você vê azul. Daqui a pouco, se você prestar atenção nele, é só azul que você vê. Azul, azul, vai passar um azul, vai passar... Então, assim, é importante o ambiente. Então, assim, você vai entrar no processo de emagrecimento, veja bem o ambiente que você está frequentando, né? Porque para você frequentar os ambientes que as pessoas que você está acostumada a ir no happy hour, na pizzaria, você já tem que ter trabalhado a sua mente. Porque quando você chegar lá,
vai ter aquele amigo que sempre vai insistir, ah, é hoje, é só um pedaço, é não sei o quê, entendeu? E você vai acabar quebrando se você não tiver com a sua mente já trabalhada para isso, né? Se você não estiver bem colocado no seu objetivo. E isso acontece. Então, assim, é meio complicado no começo, as pessoas vão achar que você está um pouco averso, mas você está no seu processo. Então, respeite o seu processo, respeitando você. As pessoas acham assim também, ah, vou fazer um emagrecimento e eu posso continuar bebendo, né? E aí que tá, porque as bebidas são altamente calóricas, além de prejudicar também o cérebro, né? Então, há de ter também um controle aí. Então, assim, cheque a ambiência, cheque as coisas que você está vendo, os canais que você segue. E aí nós vamos entrar numa coisa muito importante, Paula, que é a desintoxicação mental, né? Porque a gente tem muito você falou, né, de dieta mental, saúde mental e corporal, e a desintoxicação mental, porque você está intoxicado, a sua mente está intoxicada com o quê? Com as propagandas que dizem que só aquelas coisas são saborosas, que só aqueles itens são de valor, porque ele associa ali naquela propaganda o desejo. O desejo, inconscientemente ali, ele tem algo despertando o seu desejo. Então, acredite, tem coisas que causam excitação e vontade, desperta o desejo de você pegar o telefone e ligar na mesma hora. Então, observe as coisas que você vê. E isso em tudo, no seriado, nos filmes, nos comerciais, nas redes. Comece a observar o que você está alimentando com os olhos. Porque aquilo, se eu vejo, eu penso, eu sinto e eu ajo, né? Então, se você está com fome, você vai comer as emoções. Normalmente você não está controlando suas emoções. Está com raiva, come. Tá feliz, come. Está ansioso, come. Então, por que não programar o que você tem na sua casa para quando você for comer, você comer algo saudável, deixar lá tudo fracionado e também ter uma âncora, né? Eu costumo dizer assim, isso me ajuda muito. Quando você está muito ansioso ou muito nervoso, você fazer o exercício respiratório, que é muito importante. Faça o exercício respiratório, porque quando você respira fundo, esse mindfulness, que é essa técnica respiratória, não tem segredo. Você respira, sabe? Mas as pessoas não querem, elas querem solucionar o problema de uma vez. Corre, 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 corre. Aí depois fica com culpa, né? Então, quando você faz isso, é porque você está deixando a sua mente te dominar. Você não controla a sua mente, ela está te dominando. E você vai fazer o que ela está mandando. É preciso você acordar o eu que está dormindo dentro da sua cabeça e tomar posicionamento e falar, não, eu estou aqui e eu estou vendo que a minha mente é só um disco programado para fazer isso. E eu não vou obedecê-la. Porque claramente ela traz para você os pensamentos que o seu subconsciente está liberando, as janelas traumáticas. Muitas vezes você nem sabe por que você está liberando aquela ansiedade, aquele medo, aquela raiva, mas ele libera, sua mente te traz pensamentos e você alimenta os pensamentos. Só que se você que é o observador dentro da sua cabeça não entender que é verdade, eu tô com medo, sabe? Parar e pensar, realmente é isso? Ou ela tá me enganando? Questionar, pergunta, sabe? Vai pegar a embalagem? Pergunta, conversa com você, não é coisa de maluco, não. Quando você começa a conversar com você mesmo, é porque você já se desenvolveu e está no próximo degrau de evolução. Pergunta, é para me comer isso mesmo? Não, peraí. Toma um pouco de água, se possível, faça a respiração, né? Isso são exercícios importantes. E tenha uma âncora. Tô nervosa, tô com raiva, sabe? Escolhe qualquer coisa, pode escolher um dedo. Respira, aperta o dedo, tá? Um exemplo para vocês. Lembre do momento maravilhoso na sua vida. É impossível você não ter que você esteja feliz. Feche os olhos e lembre desse momento. Respira e sinta esse momento. Sai daquele lugar, vai para aquela cena. Vai para aquele lugar, sinta, sorria, sinta. Respira de novo, faça esse exercício por umas 3 vezes. Você vai ver que o seu sentimento, aquele sentimento vai estabilizar. Mas o que a gente procura? Medicamento, né? Que muitas vezes vai deixar você pior. Claro que você tem que continuar tomando remédio que o seu médico passa. Ninguém está falando para você parar. Mas comece a fazer os exercícios. O seu corpo tem, sabe? Ele tem ferramentas para que você exerça. Para que você saia dessa prisão. Porque a pior prisão que existe é a prisão mental. A gente fala das pessoas que estão presas nos presídios.
fisicamente, mas eles não estão presos muito mentalmente, porque eles estão lá planejando e fazendo coisas que nós nem imaginamos. Enquanto a maioria da sociedade está preso dentro da sua própria cabeça, por não conseguir fazer algo diferente, por medo do julgamento, né? E aí, quando a gente fala nesse processo de emagrecimento, que você falou que as pessoas começam e param, é preciso avaliar. Dá uma olhada para trás na sua história. Será que você não passou por um abuso? Será que esse sobrepeso não é uma máscara que o seu corpo tem para você se esconder de algo que você tem, que você não quer se ver bonito? Será que não foi alguém da sua família que falou para você parar de ser exibido, para você parar de aparecer? E de repente você se camufla, se sabotando comendo, porque aquela culpa inconscientemente vem em você. Então é preciso verificar. Por isso é preciso procurar ajuda. Sozinho, muitas vezes, não é possível, né? Eu vou abrir aqui que tem umas pessoas, quem sabe elas comentam alguma coisa e já começam a falar para nós se faz sentido isso que eu estou dizendo, porque acredito que sim, porque a gente estuda muito para falar o que está falando aqui, né? Sim. Se tiver pergunta, né, manda pra gente que a gente vai respondendo para vocês, com certeza. É muito interessante, né, prestar atenção mesmo no que o seu corpo está falando, né? As pessoas, elas são muito imediatistas e elas não sabem esperar o resultado. E quando a gente fala para vocês trabalharem o corpo, é para você prestar atenção nos sinais que o seu corpo te dá. Porque ele dá muitos sinais, mas você quer ir lá e resolver tudo na hora. Por isso, aí está o imediatismo, né? Então, você precisa parar com isso e praticar os exercícios. São com os exercícios que você vai aprender a controlar essas emoções, controlar o teu corpo, controlar as vontades. E entender, quando você se conhece, você olha para dentro, você começa a se conhecer. Eu falo muito, gente, se encara, olha no espelho. É uma dificuldade. Eu tô com filtro porque vai ficar gravado aqui, mas eu não tenho problema nenhum, tá? É uma dificuldade para as pessoas olharem no espelho. Inclusive, a tarefa da semana passada foi escrever uma declaração de amor. Agora escureceu tudo. Escrever uma declaração. Nem dá para tirar o filtro. Porque as pessoas elas têm dificuldade de dizer coisas boas para si. Ela até diz para o outro coisas boas, mas ela não diz para ela. Então, é importante você olhar no espelho, se encarar, falar com você mesmo, né? Quando você falou, faz pergunta para você, é ótimo. Tem comentário? Tem, eu tô rindo que ela falou que vai... Parabéns! O Roberto diz que quando vai na feira só compra legumes e verduras e sente cheiro de pastel. É isso mesmo. Não que você não vá comer o pastel. Você pode comer um pastel. Mas é que muitas vezes as pessoas comem um e quer comer 3. E eu já fui assim. Na minha adolescência eu não queria comer um pão. Eu queria comer 5 filões. 5. É muito bom. Isso é muito sério. Meu Deus. Mas inclusive, um dos passos também que eu posso comentar aqui com vocês é a questão do hábito saudável. A grande maioria das pessoas, elas não foram educadas de forma correta para comer saudável. Uma porque muitas vezes não tinha em casa, né? Tinha que comer, come o que tem. Às vezes a família é grande, muitas crianças para alimentar, enfim. Então, tem que comer o que a mãe, o pai colocou ali, ok. Mas quando a gente passa por esse processo de consciência, quando a gente já está adulto e a gente vai ter consciência do que comer, ou por que não comer? Porque não gosta, porque não tem o hábito. Então você precisa passar por um processo de hábitos saudáveis para você começar a aderir a esses novos alimentos. Eu, até os meus... acho que 32, 33 anos, eu não comia nada saudável. Porque eu nunca fui acostumada a comer saudável. Eu fui comer saudável depois que eu comecei a trabalhar com alimentação saudável. Aí eu comecei a me permitir. Deixa eu experimentar beterraba,
deixa eu experimentar abobrinha. Não conhecia, sabia que tinha, mas não comia. Ah, deixa eu experimentar essa fruta, essa salada, essa verdura, esse grão. Fui começar a conhecer. E aí criar o hábito de ser saudável. Falar, nossa, é gostoso. E aí eu sempre falo para as meninas, gente, Sil, vou fazer uma pergunta para você. Quando vai uma visita na tua casa, você vai receber uma visita no sábado. Como que você prepara a tua casa? Você coloca ali a melhor mesa bonita, uma louça bonita, uma toalha bonita, faz uma comida gostosa, né? Ou você põe a pior toalha, põe aquele plástico para a pessoa comer mesmo, faz um mexidão e tá tudo certo. É tudo bem legal mesmo, tudo bem organizado e eu costumo fazer um pouco mais de comida diferenciada, sabe? Sempre algumas coisas diferentes. Não é? E por É porque eu não quê? sei Quando é. o que a pessoa come, então assim, de repente uma come frango, a outra não come carne de porco, né? Ou alguns comem só carne de boi, aí eu costumo fazer um pouco diferente. Porque eu Só faz uma ainda não variedade, né? pergunto, né? O que que você gosta? Mas o certo é perguntar o que você gosta, porque a gente não pode fazer pro outro aquilo que a gente gosta. Porque é o outro Sim. que vai comer, né? Então você tem que. E eu vejo assim, se você vai receber uma visita na tua casa, você quer dar sempre o melhor. A gente quer dar o melhor. E por que quando é para você, você não dá o melhor? Ah, não, eu tô aqui na correria, tô fazendo as minhas coisas, eu vou comer qualquer coisa aqui mesmo. Tudo bem, gente, o mexidão é uma delícia. Mas o mexidão tá trazendo o resultado que você quer? Não tá. Então eu bato muito nessa tecla. Eu falo, gente, arruma seu prato, sabe? Separa ali os legumes, a salada, a mistura, os grãos, faz um prato bonito para você Nesse, visualizar. nesse ponto aí que você está falando, é muito importante, porque é aquele ponto assim de eu me amar. Quem é a pessoa mais Isso, importante do mundo? Você. Porque se você não estiver é. ali, que sentido vai fazer as outras coisas também? Então, E se faça você por não estiver você, bem, você né? tem que Pegue estar o prato bem. mais bonito para você. É isso Isso, eu mesmo. gosto de arrumar. Põe uma toalha bonita, pega um talher, pega um prato legal, arruma a sua comida. Eu gosto de arrumar minha comida certinho. Aí isso aqui, a verdura ali, a salada lá. Bonito, porque quando eu peço para as meninas, manda foto. Por quê? A foto é uma forma também de você trazer a consciência para o que você está comendo. Então, eu gosto de trabalhar com visual. E você vai prestar atenção. Ah, eu estou comendo isso aqui. Tá fazendo sentido para o resultado que eu quero? Então é você cuidar de você, fazer o seu melhor. Quando você faz uma vez, duas, três, você vai fazendo várias vezes ao longo da vida, você instala o hábito. Hoje é muito tranquilo eu comer saudável. Muito E tranquilo. sabe, Paula, é interessante que quando você começa a entender que a gente já ouviu falar há muitos anos, né, isso, e não coloca em prática, mas quando você entende que o alimento é saúde, o seu alimento é seu remédio, você começa a tirar muitas coisas da sua vida. Então, assim, o leite, ele aumenta o muco e, consequentemente, as pessoas têm mais quadros aí de rinite, sinusite, gripe. Sim, Não é à toa sim. que as crianças que tomam leite, a maioria tá aí, pneumonia, sempre gripadas, Cheios. né? Eu Porque tinha muito aumenta esse vício aí da vida. Porque eu tomava aumenta o comia muco. derivado do leite. E eu era tão ignorante, assim, uns 20 anos atrás, meu filho vivia doente, eu, sabe, pneumonia. E a médica falava, o leite causa alergia, tá escrito na caixa. E eu fiquei até nervosa, né? Porque, imagine, Tem que mas ver você fez leite para dar leite. para criança e não sei o que lá, sabe? Falta de conhecimento. O que que é? Conhecimento, poder. Até depois que a gente ficou, eu fiquei mais velha, meus filhos cresceram, sabe? Quando a gente tirou o leite aqui de casa, e mesmo assim ainda, hoje meu filho, ele toma, sabe aquele suplemento para academia? Que eles dizem que é melhor com leite, que disfarça o sabor e tal, mas ele não compro mais. É muito difícil. Não, nós não tomamos mais o leite, porque não é necessário. E Não fez grande precisa. diferença nessa parte respiratória aí, de sinusite, de Sim. renite, sabe? Tanto que quando a gente vai numa festa, acaba comendo um bolo, alguma coisa que tem.
é aquela cobertura e tal, acaba sentindo. A gente sente a diferença. Eu Sei. tive alergia sempre, a vida inteira de glúten e nem imaginava que tinha. Por quê? A Mas minha muito mal. pele, o braço, a região das costas, cheia daqueles carocinhos, né? E escurecia até carocinhos na perna, no bumbum. E eu falava, isso aqui, sei lá, acho que é cravo. E não, foi só deixar, né, o glúten que eles desaparecem. É incrível, você fica com a pele lisa, fica super diferente. Então, assim, é você observar. Faz diferença, sim, você comer as farinhas saudáveis. Faz diferença, sim. Você tirar o leite, né, da sua vida. E não é Sim, com frescura, certeza. não, é saúde. Você economiza aí muitos medicamentos. Muitas vezes você está aí com um processo alérgico e nem sabe o porquê, de repente, é de algum alimento, né? Aí eu digo, Sim. para quem tem as condições, faça o teste, né? Mas para quem não tem as condições de fazer o teste, eu lembro que minha filha estava com um processo de alergia quando ela era pequena, muito tempo atrás, isso já tem uns 8 anos. Um teste para saber, né, de 12 componentes alérgicos, se eu não me engano, ficou por volta de R$ 1.000. E aí eu descobri que ela tinha, que no teste saiu ali, se eu não me engano, é traço, né, para alergia de corante amarelo. E aí, se eu não me engano, era do salgadinho, então foi tirado e ela veio a se recuperar, mas ela ficou assim, super inchada, e ela causou aqueles vermelhões, vermelhão mesmo no corpo, né? Então, assim, é interessante observar essa parte da alimentação. Mas o principal, trabalhar a mente. Então, ser positivo não é frescura. Não é você, porque você vai ser positivo, que você vai transformar a sua vida de uma hora para outra. Porque a vida toda nós somos condicionados a ser negativos. Então, tudo que as pessoas dizem que você mais ouve é isso. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não é pra mim, eu não gosto disso, eu não vou fazer, sabe? É difícil, mas escolha o seu difícil. É difícil ter saúde? É. Manter a saúde? Sim. Mas é difícil ficar doente? Sim. Então, é preciso fazer escolhas, né? É difícil você trabalhar sua mente? Sim. Mas é difícil você ficar ansioso, depressivo? Sim. Mesmo sabendo que a maioria das doenças são causadas pela mente, porque assim, a doença não existe, existe o corpo adoecido, porque ela é causada por todas as emoções. Já foi comprovado cientificamente isso. O câncer, células tristes, adoecidas. Então, assim, é preciso parar e olhar o que você está vendo, o que você está falando. A partir de hoje, faça um compromisso com você. Por mais que você não acredite, a sua mente vai estar tão cansada de você repetir aquilo, que a programação errada que está nela vai começar a ficar a programação certa, por repetição. Porque há duas maneiras de você reprogramar a sua mente, né? Você causa impacto, que é por um novo trauma, ou por repetição. Aí você escolhe, mas ninguém vai sair por aí batendo a cabeça, então é melhor repetir. Repita. Repete, Eu repete, consigo repete. fazer. Fazer exercício é muito bom, por mais que você foi condicionado a pensar que não é. Beber água é legal, sabe? Então, assim, transforme a sua vida por meio das suas palavras. E eu tenho resultado já com as minhas clientes com isso. E é muito interessante, eu costumo falar, faça esse exercício que é muito legal e é muito fácil. O nosso cérebro é preguiçoso, ele economiza energia. Então, o que ele quer? Ele quer deixar você gastar menos possível. Quando você vir com negativismo, fale 3 positivos. Porque toda vez que você falar o negativo, ele sabe que você vai mandar 3 positivos. Só de você ter que falar 3 frases positivas para uma negativa, a preguiça automaticamente não vai fazer Não, com que você venha o para de falar negativo. coisa negativa na hora, filho. E isso condiciona o quê? Eu falo, eu penso, eu falo, eu faço. Então você acaba trocando todo o seu mindset. Nossa, é muito bom ter esse conhecimento e colocar em prática. Não só ficar no falar, mas no agir, né? É muito interessante. Deixa eu Exatamente. abrir Eu aqui um fiz um pouquinho. teste desse durante uma semana, dizendo, se eu fiz uma brincadeira assim comigo mesmo, um teste. Se eu falasse algo negativo, eu ia dizer 5 coisas positivas. Menina, pensa na tortura. Aí, porque eu fiquei pensando, eu não tô mais falando coisas negativas, né? Mas aí eu fui fazer esse teste.
Aí você vê o quanto sai ainda de coisas negativas da nossa boca. E eu fui escrevendo, cada palavra que eu falava negativa, eu fui escrevendo para eu ter o controle no final da semana do quanto está saindo ainda de negativo. E as 5 frases de forma positiva também. Então, imagina, quanta coisa. Imagine quem não tem esse controle. Quem ainda não tem o hábito de dizer coisas positivas. Gente, porque o negativo está aqui a todo momento. Então, a gente precisa estar o tempo todo se policiando. O que ouve, o que assiste, o que lê. Quais são as pessoas que você se influencia? Qual meio você pertence? Quanta coisa a gente pode analisar Eu durante digo tudo isso? assim, você querer tomar as rédeas da sua mente. Porque se você toma a rédea da sua mente, você toma a rédea da sua vida. Quando você abre mão disso, são as outras pessoas que vão tomar essa rédea por você e vai dirigir você. Então você é apenas um bonequinho comandado. Você não é você mandando em você mesmo, né? Então comece a comandar você, a sua mente. Comece você a dar os comandos corretos. Não fique esperando o outro te pressionar, né? Vai existir sim, Pensar, né? vai existir sim muitos traumas e feridas que precisam ser investigadas, em que muitas vezes a criança interior ainda precisa agir. Ela ainda está agindo em você. E você foi muito reprimido quando era pequeno, só fazia a partir da força, sabe? Só quando você era impulsionado a fazer. Então, você só faz se alguém te obriga, sabe? Então, aquela criança de 7 anos ainda está birrenta lá dentro, querendo que Eu tenho alguém te algumas obrigue. assim, viu? Sim, infelizmente. Só vai Então, se eu cutucar. precisa olhar-se e saber, sou eu mesmo com os meus 40 anos, com os meus 30 anos que estou agindo, ou é a minha criança ferida que só age se alguém impulsionar? Né? E preciso trabalhar. Você trabalha isso e pronto. E quantas pessoas que não trabalham a mente começam com o processo, assim como foi comigo, né? Trabalha a mente. Gente, quando eu comecei me vendo negar as coisas, eu comecei a deixar comida no prato, eu falei, nossa, cara, é muito incrível trabalhar a mente. Eu jamais pensei que eu ia falar não para o sorvete, para um Você tem o pudim, poder, para né? comer mais 2, 3 pedaços de bolo. Porque se você observar, o primeiro é maravilhoso, os dois você come porque tá gostoso. Você não tá com É fome. Você não tá verdade. com... Você só fala assim, ai, tá tão gostoso que eu vou comer mais. Então, tão gostoso que eu vou comer mais um. E E se eu você tinha o disser costume de não? comer e eu falava ainda. Olha que absurdo, Paulo. Eu comia e falava assim, nossa, mas enquanto não doer um pouquinho, Enquanto enquanto não não chegar doer por todo. aqui, né? Ah, eu vou comer, eu tô cheia, mas eu vou comer mais um pedaço. Porque é um Então é costume. E aprender, aí a entendeu? sua mente acostuma que você só vai parar quando você sentir que tá um pouquinho doendo, já tá cheio, né? E aí tudo é programação. Tudo é programação. Prestem bem atenção. Então comece a reprogramar aí a mente de vocês. E aí vai ser muito bom, Paula, você lançar o seu caderno de emagrecimento. Eu já tenho o caderno da gratidão que eu fiz, né, para as pessoas mudarem seu mindset, seus pensamentos, e quando você transforma as suas palavras, as pessoas em sua volta transformam, tudo que você vê se transforma, né? E aí eu nunca tinha feito nenhum produto e eu resolvi gravar uns vídeos. Eu gravei 33 dias de acompanhamento, dando direcionamento para as pessoas, porque sempre existe algo a ser grato. Só de respirar, só de Sim. já respirar sem aparelho, já é algo para você agradecer e você A tem partir vale do momento ouro que e você você não acordou, agradece. né? Acordou, já agradece. É verdade. É hábito. E Entra você, no Paula, como hábito. que funciona o seu trabalho? O seu trabalho é pela internet? Você tem um acompanhamento de mentoria com as meninas? Porque eu não conheço. A gente se conheceu lá no empreendedorismo, né? Se você puder explicar para mim, é bom para o pessoal também ficar sabendo. Legal. Então, eu tenho um espaço físico, né, que é onde eu estou hoje. A gente chama de Espaço Vida Saudável, onde eu atendo presencialmente. Então, as pessoas hoje, hoje não, né? Porque como teve a pandemia, a gente ficou um pouquinho reservado. Mas é um local onde eu posso atender presencialmente as pessoas, tanto para vir fazer uma refeição, café da manhã, almoço, jantar, toda alimentação saudável, né, que eu faço aqui, e todo o acompanhamento, pesar, tirar as medidas, fazer a mentoria, fazer todo o processo de acompanhamento relacionado ao emagrecimento, ao estilo de vida, a um cuidado. Então, dá para fazer tudo de forma presencial. E com a pandemia, eu fui adaptando todo esse processo de forma online. Então, hoje eu trabalho com essas duas frentes. Mesmo a pessoa que está à distância,
Eu consigo fazer avaliação corporal, consigo fazer mentoria, consigo fazer o envio da nutrição, enfim, tudo de forma online também. Então, depende. Quando chega alguém que quer esse acompanhamento, então eu dou sugestão. Se você está aqui próximo, quiser vir presencial, a gente agenda. Se não quiser vir presencial, quiser fazer de forma online, também a gente agenda e eu te dou todo o direcionamento. O resultado, gente, é o mesmo. Por quê? As orientações são iguais. O que vai fazer a diferença é se você vai cumprir ou não, porque uns têm resultado e outros não têm resultado. Não é incrível É, isso? é Porque incrível, porque assim, tá é aqui na aquilo que eu mente. falo, na terapia é a mesma coisa. Eu trabalho também online, né? No momento eu não estou ainda físico, mas online. E eu falo, eu tenho as ferramentas, elas são poderosas, de verdade. Mas se você não trabalhar a sua mente, não resolve, porque eu não posso entrar aí. Deus deixou algo precioso, que é aí, a sua mente. Você deixa entrar quem você quiser. E você faz o que é a pessoa comandar. Então, se você acreditar e se você seguir o passo a passo, com certeza você vai receber o resultado que você quer, que você procura atingir. Porque aí na terapia, né, eu trabalho com dois tipos de terapia. Então, as terapias que eu falo que eu faço o atendimento, que não é o curso gravado, né? Então, ali eu dou o direcionamento, a gente entra ali num processo e a pessoa mergulha assim em si mesma. Muitas vezes é dolorido, elas descobrem coisas que elas nem imaginavam que passou, né? Porque como o nosso subconsciente é uma cebola e aí começam a sair várias camadas e ele só libera aquilo que você está pronto. Por quê? Porque ele está programado para não fazer você sofrer, né? Então, ele vai liberando. A partir do momento que você já passou por aquela dor, já resolveu aquele trauma, ele te solta outra bomba, de repente. E aí você está preparada para aguentar aquela nova dor. Então, eu falo, vai doer para não doer mais. É muito sério isso. Mas as pessoas, elas ainda, como que eu posso dizer? Alguns atendimentos, as pessoas, elas estão tão na criança ferida que elas estão no presente agora, voltando no passado, revendo aquela fase para poder resolver aquilo e elas desistem. Eu tive acho que duas que desistiram. Por isso que existe um contrato para ser realizado, porque o trabalho é muito sério, para que a pessoa não fale que o meu trabalho não funciona. Entende? Sim. Porque ele é sério. Ele só não vai funcionar se você desistir do tratamento. Então, é preciso Sim. fazer o tratamento, é preciso se entregar ao tratamento e seguir as ferramentas que são disponibilizadas ali, né? Porque assim, nós vivemos num mundo em que as pessoas só querem saber de resultado imediato. Só que o Não resultado existe, né? Não imediato tem. você só vai ter de paliamento, de paliação do seu sintoma, né? Você não vai trabalhar a raiz do problema. E aonde que é a raiz do problema de toda pessoa? Está lá na sua mente. É aonde a gente precisa trabalhar, na raiz, né? Encontrar a raiz, o processo que tem por trás daquilo para resolver. Resolveu, as coisas começam a fluir automaticamente. Então, é Sim. muito interessante isso. Aí eu resolvi fazer esse projeto aí. Você está com um projeto por aí na internet também ou não? Eu tenho. Nós começamos o meu curso, né? Que é o primeiro, que é o Emagrecendo com Paula Santana, que eu lancei a primeira turma no mês de, estamos em outubro, né? Setembro. Então, setembro eu lancei a minha primeira turma desse projeto do Emagrecendo com Paula Santana, que é um plano de 90 dias. Agora, em outubro, a partir da próxima semana, a gente já começa a abrir a segunda turma, que aí é um Que acompanhamento legal. mais fechado, personalizado, com o curso completo para emagrecer por 90 dias. Então, para mim é tudo novo, né? Eu sempre trabalhei assim fisicamente no braçal, então o digital para mim é novo. Mas aí Deus Para preparou mim assim também. pessoas maravilhosas que estão fazendo parte da minha equipe, está me dando direcionamento. Então, muita coisa do digital eu não entendo. Automação, site, e assim, com a ajuda deles eu consegui fazer muita coisa que eu não tinha nem ideia que eu poderia alcançar mais pessoas, Dá né? para E fazer aí eu muita fiquei muito coisa, né, pela feliz internet. porque E vieram profissionais assim dedicados, sabe, para me ajudar. Porque quando você começa a melhorar sua vibração, sua energia, as pessoas começam a se conectar com você porque elas acreditam no seu trabalho. Elas começam a sim. acreditar no seu processo. E as pessoas que você atende também começam a te dar os feedbacks, porque elas começam a deslanchar em coisas que elas não Isso. conseguiam realizar.
E isso é muito gratificante, a transformação. Então, a transformação é legal, né? Porque é uma coisa que não é Sim. igual você, não é uma coisa passageira, é uma transformação para ficar. Não E é. essa E pessoa transformou, transformada, não tem como voltar. Você já. Quando isso, a gente fala de mudança, qual a diferença da mudança para a transformação? Se você mudou, daqui a pouco você pode mudar de novo, daqui a pouco você muda de novo. A gente não muda de casa, muda de roupa, muda de marido. Marido não, gente. A gente muda. Mas e quando a gente transforma? Pensa no processo da borboleta, a largata que vem se arrastando ali, passa por todo aquele processo do casulo, da descoberta, da quebra do casulo, abre, vai dar o primeiro voo. Como que a borboleta vai voltar para o casulo? Não tem como. Ela já se transformou. a borboleta Ah, tem aqui, borboleta ali? Ai, que linda! tem Aí, uma tá vendo? transformação aqui, um arquétipo de transformação, tá vendo? Então, Então, quando a assim, gente trabalha essa transformação, não tem como você. Gente, impossível voltar a comer como eu comia há 13 anos atrás. Me faz mal. Não tem mais como. Então, transformou. ó, E é isso que porque eu transformou quero aqui, trabalhar. né? Transformou aqui. Isso. Então, agora, no dia 27 de outubro, a minha primeira imersão com a transformação da mente para as pessoas, que é a mente próspera, porque prosperidade está envolvida com a mente, com tudo, com o Que corpo, com o maravilha. físico. E vai ser muito legal. Eu vou falar, lá eu vou falar, abordar vários temas, e um dos temas são os temperamentos. Eu acredito que Que você, bacana. colocando os temperamentos com as suas clientes também, que elas, para você Maravilha. entender o temperamento de cada uma, porque é muito interessante, é um mundo novo, e quando você sabe qual é o seu temperamento, quais os seus pontos fortes, os pontos fracos, você consegue ali potencializar, né, o que é bom, e controlar e saber como driblar aquilo que te impede de alcançar o resultado que você quer. É muito legal. Né? Depois, se E você vai quiser, ser online ou a gente fala mais presencial? sobre isso. É Online ou online, presencial? sim, online. 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 E vai ser assim um dia bem Legal. gostoso. Vai ser porque é tanta coisa que a gente quer de coração entregar e trazer consciência para as pessoas que vai ter hora para começar, mas não tem hora para acabar, não. Vai ser o dia todo, né? Ali a gente Ai, vai ter que umas sessões de delícia. terapia profunda também, fazer um encontro com a criança interior e a pessoa se redescobrir. E vai ser muito legal. E uma coisa que eu queria fazer o convite para você aproveitar que a gente está ao vivo aqui, a gente fazer uma live também no Facebook, porque lá o Facebook está tão abandonadinho, né? Porque Nunca eu, fiz live no Facebook. Já eu, aceitei o convite para poder aprender. não, menina, porque assim, eu Não. lembro na minha vida, há uns 2 anos atrás, quando Deus me deu o direcionamento, eu abri uma live no Facebook, que eu falei, eu perdi o medo de falar, e eu vou começar agora, sabe? Assim, comecei a ler Mulher, na tive tanto palavra, trauma para começar a fazer live, sofria todos os dias. Agora eu eu não comecei a ler sofro na mais, não. palavra de Deus, e eu fui tão firme e forte que eu comecei a ler, e eu senti o fogo do Espírito Santo, assim, sabe? Tentou assim a minha sala, eu falei, o Senhor está presente aqui, muito obrigada. Porque eu estava falando para a câmera, não tinha pessoas do outro lado, mas eu sentia a presença, Mas porque no era para mim começo é assim, continuar. né? Era É, para mim no começo é continuar. Então, assim. assim, eu falei, obrigada pela confirmação de que realmente é para eu fazer esse trabalho. Então, é muito É, gratificante. é Eu quero agradecer a maravilhoso. participação de todo mundo. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas acredito que os exercícios foram muito legais. É só voltar aí o vídeo, vocês vão pegar, tá? E anotar e fazer. Coloque em prática. Chama a Paula para esse acompanhamento maravilhoso dela aí. Façam as tarefas. Eu sempre falo, gente, visualiza o que você deseja. Tem uma frase que eu amo, que é quando o futuro é certo, o percurso se torna divertido. Então, se você visualizar o que você deseja lá na frente, você vai fazer com que o seu percurso seja divertido, seja divertido. E isso vai fazer gostoso. Eu prezo muito por isso, falo, gente, porque nada é fácil. Nós falamos disso hoje aqui, nada é fácil, nada será fácil. Mas se você visualizar o que você quer e desfrutar durante esse caminho, vai fazer muita diferença, vai fazer muito sentido. Raiva você vai passar, transtorno, dificuldade, vontade de desistir, é normal, porque nós somos seres humanos. Mas por isso que a gente precisa estar junto com o próximo, com a amiga, com a colega, com a mentora, enfim. Não ande sozinha. A própria palavra já diz, não é bom que o homem ande sozinho. E quero também aproveitar para convidar vocês, eu faço live todos os dias.
que é um dos outros, dos diversos desafios que eu vou pegando, né? Porque a gente procura obedecer, né? Para poder andar nos caminhos do Senhor, que é fazer live todos os dias, 7 e 1, e eu faço a live de provérbios, que é um desafio, assim, que eu tô vencendo, porque eu nunca fiquei falando de provérbios, nunca fui de ler, mas eu tô percebendo que tá trazendo sabedoria, né? E tá fazendo muito bem para mim e fazendo bem para as pessoas que também estão assistindo. Então, fica o convite aí para vocês, quem gosta de acordar cedo, vem assistir a live de Provérbios às 7h01. E, sim, eu quero agradecer imensamente pelo convite, né? Foi um prazer te conhecer, a gente não se conhece pessoalmente, mas em breve, com certeza, a gente vai ter aí a oportunidade. Agradecer Ainda? a De que sua cidade você audiência fala? também. Eu falo de Sorocaba. Eu tô em São Paulo, é perto, né? Dá para marcar um almoço. Não, nós vamos ter o nosso evento lá, né? Eu tô na E a gente expectativa do está nosso programando evento. também de fazer o nosso evento, com certeza, vai dar tudo certo e vai ser E sucesso, vai dar todo mundo lá. Gente, só tenho que agradecer todos vocês. Vamos te dar uma verdade. foto? Vamos, deixa eu só desligar aqui. A Luciana entrou. Eu não sei se ela entrou faz tempo ou se entrou agora. Todos bem-vindos, maravilhosos. Todos muito bem-vindos. Eu Live é acabei não muito falando, eu vou boa. complementar, porque ainda tem algumas pessoas aqui. Você está com pressa? Uhum. Eu não tô, Não, tá hoje eu não tô tranquilo. com pressa, não. Então, eu vou falar uma coisa muito importante aqui que eu aprendi. Eu acho que todo mundo tem que saber disso, né? É uma coisa, informação não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Tem estudo de um japonês, agora eu não lembro que ele estudou sobre a transformação das moléculas da água. Então, as moléculas, ele fez experimento com os seus pensamentos, emoções e as suas palavras e colocou ali ó, distribuído nos frasquinhos. E conforme a emanação do que você fala, as moléculas se transformam e isso é muito importante. Então, comece a policiar o que você fala, o que sai da sua boca, porque o nosso corpo é composto de 90% de líquido, se eu não me engano, uma coisa assim. Tá com um pouquinho de Aí temos interferência. é uma quantidade muito grande de água que o nosso corpo possui. Então, presta atenção no que você fala, porque o que você fala interfere diretamente nas moléculas do seu corpo, que é formado por ela. Quando você fala alguma coisa ruim, as suas células logo elas ficam tristes, elas são como soldados, nossos soldados, né? Soldados que murcham. Quando você começa a falar coisas boas, eles ficam apostos. Então você traz vivacidade para isso. É muito interessante. Façam esse exercício de começar a falar as coisas boas. Porque as pessoas falam, elas vão na frente do espelho e elas costumam falar o quê? Ah, eu tô acabada, eu tô feia, tá tudo inchado, eu tô enorme, eu não consigo, eu não vou dar certo. Nossa, olha isso daqui, como é que tá minha barriga e não sei o que lá. E começam só a olhar os pontos negativos. É Então, por verdade. mais que isso que eu tô falando para vocês, não é porque eu quero que vocês finjam ser algo que vocês não são. Vocês vão olhar no espelho, assim como eu, e a gente vai ver muita coisa que precisa ser melhorada. Mas comece a não falar dessas coisas. Comece a falar o que é bom. Agradeça. A minha pele é íntegra, eu não tenho ferimentos, meus rins funcionam perfeitamente bem, a minha saúde é perfeita, o meu fígado é ótimo, a minha visão é boa, sabe? Comece a falar coisas boas. Porque automaticamente, quando vocês começam a falar assim, eu tô acabada, eu tô cheia de ruga, não sei o que lá, e tralala, vai começar a ficar pior. Observe em uma semana, cada vez vai piorando e vai piorando. Porque o seu corpo, a sua mente acredita naquilo que você está falando. Do mesmo jeito que ela acredita naquilo que você está falando, o seu corpo faz transformar-se naquilo. A nossa mente é poderosa. Começa a falar que o seu nariz é redondo. Começa. Quer fazer o teste? Pois eu falo. Agora a pessoa fica com medo de começar a falar. Porque se você começar a falar, o seu subconsciente vai fazer de tudo para que ele fique sim de batata redondinha, do jeito que você está falando. Porque se você fala, é real e acontece. Mas quem quer pagar esse preço? Por que não das coisas boas? Né? A nossa fé é utilizada ao contrário. A gente acredita no mal, a gente acredita no ruim, a gente acredita naquilo que vai dar ruim na sua vida. Mas é difícil acreditar no que vai dar bom, porque a sua mente foi condicionada aí. Então, quando a sua mente te sabotar e no espelho você olhar e falar, eu sou capaz, eu consigo, eu vou e eu posso, ela vai falar, você não pode nada, você não consegue. Você vai falar, cala a boca, eu consigo, porque você vai pôr o seu eu
para tomar conta dela, para ela não trazer essas negatividades para você mais. Então, isso é muito sério. Só que as pessoas acham bobagem, não querem fazer e continuam na mesma saga de sofrimento. E o que a gente pode fazer? Trazer a informação, assim como Jesus fez. Deixei a minha palavra para aqueles que têm ouvido ouvir, que têm boca falar, né? E têm olhos verem. Se não for suficiente, eu bato as minhas sandálias e sigo o meu caminho. Certo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesta noite. Vamos fazer o nosso print, Paulo, e gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos bater um print, então. Se vocês quiser bater um print também. Quem gostou, só compartilhar nossa live, pedir para o pessoal assistir e trazer informação para a vida deles, porque eu tenho certeza que alguém vai pegar alguma coisa. Lá pra gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai ter o maior prazer também em responder, né? Fazer um stories lá. Vai ser muito bom. E com certeza a gente vai marcar novas lives e vamos marcar do Facebook, que eu gostei da ideia. Sim, será muito bom toda semana trazer conhecimento para aqueles que precisam. Boca fechada mata. E as pessoas morrem. Morrem a obesidade da mente, a obesidade do corpo, a obesidade da alma impregnada de coisas ruins. É isso mesmo. Obrigada, viu, Sim, pela oportunidade. Gente, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Beijo, fiquem com Deus.